A região em pauta, a tribuna. Oferecimento Ecovias. A vida passa por aqui. Grupo Mendes. Juntos pelo desenvolvimento da região. Plano Santa Casa Saúde. Sempre perto, cuidando de você. E Só Bloco. Nossa tradição é inovar. Olá, boa tarde. Você que está assistindo com a gente aqui no Grupo Tribuna, no Facebook do Grupo Tribuna. Eu sou Arminda Augusto, editora do jornal A Tribuna, e a gente está em mais uma edição de A Região em Pauta. Só rememorando um pouco aí, para quem não conhece o projeto tem 5 anos, esse é o 5º ano que a gente está com esse projeto. Normalmente ele é presencial, só que esta é a 2ª edição que a gente faz em tempos de pandemia, de quarentena, de home office, enfim. A gente está fazendo ele de forma virtual. E hoje o tema é educação. Lembrando que você que está nos assistindo, você pode fazer suas perguntas, colocar aí na timeline do Facebook. As perguntas chegam para mim e eu passo para os nossos entrevistados. Lembrando também, antes de passar a palavra para os nossos entrevistados, que a cobertura vai ser feita pelo jornal A Tribuna, pelos nossos 2 sites, G1 e atribuna.com.br, e também pelo caderno especial que a gente vai publicar domingo que vem. O projeto Região em Pauta, como eu disse, ele tem 5 anos já, e ele é uma iniciativa da Tribuna com o patrocínio de 4 parceiros, que são 4 parceiros importantes: Só Bloco, Grupo Mendes, Santa Casa Saúde e Ecovias. Então, o tema é educação. Por que educação? Porque em tempos de pandemia, a educação, assim como outros setores da economia, também sofreu uma transformação, uma revolução, enfim, virou de cabeça para baixo aí escolas, professores e pais também. Eu estou aqui com 2 pessoas especialistas na área que vão nos ajudar a entender um pouco o que está acontecendo neste momento e dar caminhos, enfim, dar um pouco de tranquilidade também, porque não é uma escola nem 2 escolas, são todas as escolas que estão vivendo essa mesma realidade. Eu estou aqui com a Elizabeth Tavares. Elizabeth Tavares é doutora em educação e professora do mestrado da Unimes. Ela foi diretora de ensino durante 2 anos, durante 29 anos foi da rede estadual e por 2 anos foi dirigente de ensino, ou seja, da rede estadual. E estou também com a Ângela Kotroff, que é neuropsicopedagoga, especializada na área de educação, focada em crianças e adolescentes. Por que uma neuropsicopedagoga neste ambiente para falar de educação? Porque não é só a escola, não é só a grade curricular, não é só a metodologia. Tem que ter toda uma retaguarda que inclui família, que inclui o ambiente de casa. Então, tudo isso está muito relacionado com a aprendizagem. Então, eu vou passar a primeira palavra para a Elizabeth Tavares, que tem uma experiência grande. E a pergunta que eu lanço para você, Elizabeth, é como é que você está acompanhando, né, esses quase 2 meses de quarentena, que a educação virou de cabeça para baixo e as escolas estão tentando retomar aí a vida normal, ou pelo menos relativamente normal. E também eu queria que você fizesse um breve comparativo, um breve parâmetro do que você viveu lá no passado, como gestora aí da rede estadual. O que diferencia basicamente aquilo, né, que estava dando os primeiros passos em tecnologia, para isso que a gente está vivendo aqui. Você que agora está no mestrado de uma universidade que foi pioneira praticamente no EAD, Educação à Distância. Elizabeth, obrigada, antes de mais nada, pela sua participação. Então, eu queria começar agradecendo também, certo, Arminda, o seu convite para estar aqui. Considero que o programa Região em Pauta tem dado uma contribuição imensa para a nossa região, que, como região metropolitana, tem como objetivo discutir os principais problemas desta região, né? E considero que discutir educação é sempre uma prioridade. E nesse tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo de pandemia, mais ainda, não é? Eu penso que nós estamos vivendo um desafio que jamais nós vivemos anteriormente, não é? Como você falou, me entregou aí, não é? Dizendo de todo esse tempo que eu tenho já de trabalho, né? Então, por aí as pessoas já podem fazer a conta da idade, né? Mas eu nunca vivi isso na educação, não é? E, portanto, esse momento ele traz sensações para nós
que, efetivamente, como quando nós ouvimos as autoridades na área da saúde dizerem, olha, não tem remédio, não tem vacina, nós não sabemos como fazer, não é diferente na educação, né? As escolas, em geral, não estavam preparadas para isso, né? Eu queria começar pontuando, eu trouxe alguns apontamentos que eu considero muito importante para nós refletirmos sobre esse momento que nós estamos vivendo. A primeira questão que eu queria colocar é que, assim, não há transposição do ensino presencial para o ensino à distância. Cada um deles tem as suas especificidades e essa transposição talvez seja um dos maiores erros que nós estejamos cometendo neste momento, não é? Só que eu diria que é assim, e aí, bom, se a gente não conhece as especificidades, como que nós vamos fazer? Eu reputo, e você no programa aqui vai ter uma continuidade com professores que já estão fazendo, eu reputo que a primeira coisa seria essa, pedir socorro para os professores que já sabem, para os professores que hoje nós já temos na grande rede, vários professores que dominam as questões da tecnologia a serviço da educação, ou seja, sempre a tecnologia como um meio, porque ela não é um fim, está certo? E o protagonista aí é o aluno e é o professor, não é? Não é a tecnologia, certo? A tecnologia é apenas um meio, um veículo, não é, para se fazer educação, num momento em que a linguagem dessa criança e desse jovem, especialmente, ela é digital, não é? Como vários autores chamam, eles são os nativos digitais, nós não é? Nós corremos atrás. Então, eu diria que, assim, talvez essa tivesse ter sido a primeira saída, já que hoje na grande rede você tem inúmeros professores que disponibilizaram, seja por blog, seja por seus sites, etc., e estão auxiliando dezenas de professores. É uma grande rede com grandes professores já fazendo esse trabalho, né? Eu acho que... e daí eu queria começar cumprimentando e dando os parabéns para os professores. Eu falo isso e me emociono até de falar isso, porque é esse professor que está se virando e está buscando informações para fazer o melhor que ele sabe fazer hoje, não é? E dizer também que muitas das iniciativas que várias instituições, não só instituições privadas, mas públicas também, têm adotado em relação à adoção de plataformas prontas e etc., isso angustia também os professores, porque os professores são aqueles que efetivamente conhecem os seus alunos, a comunidade onde eles estão inseridos, e, portanto, o papel deles é fundamental. Elizabeth, você falou uma coisa importante no começo da sua fala, que não é uma transposição. Só que, de repente mesmo, porque foi do dia para a noite, aquilo que era feito de uma forma concomitante, ou seja, tem a aula presencial e o aluno leva para casa uma atividade que inclua lição de casa feita em alguma plataforma, enfim, que inclua até assistir um vídeo e fazer comentário. Só que, da noite para o dia, 100% teve que ter essa transposição, né? Você acredita que, no final desse processo de quarentena, o que isso vai ter agregado ao processo de aprendizagem? Aquela sensação de que, então não precisa mais ter escola física, dá para ser tudo à distância. O que você acha que vai ter tido de benefício, enfim, de aprendizado mesmo no final de tudo isso? Então, eu diria que, assim, a primeira coisa que me preocupa é, assim, as crianças e os jovens e os adultos também, porque eu trabalho no ensino, eles estão aprendendo? Porque essa vamos dizer assim, esse é o objetivo principal da educação, não é? Não que o professor, hoje, cada vez mais, a gente sabe que o professor ele faz uma mediação entre o conhecimento que está disponível, e hoje ele está disponível na grande rede também, não é? E aquele que o aluno já sabe, não é? Eu diria que há uma fusão entre aquela informação que eu levo para os meus alunos, que se funde com o conhecimento que ele já tem. E esse conhecimento, Arminda, ele é criado pelo próprio aluno. Eu não transfiro o conhecimento, eu transfiro uma informação, mas o conhecimento é criação do aluno, certo?
Então, a minha preocupação é, as pessoas estarão aprendendo, né? Lógico que existem N questões positivas. Eu não posso perder o ritmo, as crianças, os jovens especialmente, não podem perder o ritmo. Então, é importante que eles se mantenham logados, não é? Mas eu tenho várias outras formas que também poderiam ser adotadas, que não só digitais. Tipo o quê? Tipo, por exemplo, se eu me organizo e muitas redes têm, por exemplo, adotam sistemas de ensino também, não é? E eu poderia ter atividades que sejam realizadas e pode ser entregue para o aluno, certo? Eu posso fazer muitas outras coisas, além das digitais também, não é? O que me preocupa nas digitais não é só, porque quando a gente fala que existe uma especificidade entre educação à distância e educação presencial, existe uma outra questão que você lembrou bem, Arminda, que é a questão da educação básica e do ensino superior. A educação básica, ela vai compreender a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, não é? E na educação superior, eu tenho lá as licenciaturas que formam os professores, eu tenho os bacharelados e os cursos de tecnologia. Como fazer educação à distância com a educação infantil? Crianças que não são alfabetizadas, eu vou passar a lição para os pais? Como que eu vou fazer isso? Não é? Talvez eu pudesse pensar, e aí por isso que eu reputo a importância desse professor, perfeitamente desse professor, que é criativo e que vai ter iniciativas criativas para dizer, eu vou fazer dessa forma. Eu não posso passar a lição de casa para o pai. Não é? Isso eu considero um equívoco, certo? Até por conta de que o que nós estamos assistindo com as notícias que a gente acompanha, não é, do mundo inteiro, o primeiro retorno para as aulas, em muitos países, está se dando pela educação infantil. E por que está se dando pela educação infantil? É a possibilidade dos pais retornarem ao trabalho. Não é? Eu trouxe, vou deixar depois com você, Arminda, para a gente poder até conversar fora daqui da região em pauta, a demanda que a cidade de Santos tem com relação às matrículas na educação infantil, rede pública e privada, no ensino fundamental, rede pública e privada, e também no ensino médio. E com a especificidade ainda da nossa cidade de Santos. Não é? Então, eu fico pensando que, quando eu olho os dados estatísticos que o INEP disponibiliza e que eu vejo uma matrícula de 0 a 3 tremendamente superior na rede privada do que na rede pública, eu sei que existe um gargalo de matrícula nas creches, mas eu fico pensando que esse pai que coloca lá na rede privada é um pai trabalhador, ele precisa daquela escola para ir trabalhar, certo? Então, a adoção desses países, desse retorno iniciar pela educação infantil, é bastante significativo, não é? Então, eu vejo que, mesmo no ensino fundamental, para os anos iniciais, onde muitas das crianças não são alfabetizadas, não é? Eu preciso ter uma organização, eu costumo dizer planejamento, não é? Tudo com planejamento. Eu elogio e tenho conversado muito com colegas da área da educação e elogiado as secretarias municipais de educação, aqui especialmente da nossa Baixada, e as escolas privadas, que eu tenho contato com muitas escolas também, que eventualmente deram até férias para poder se organizar, para poder planejar e não iniciar uma coisa intempestivamente. Não é? No próprio ensino presencial e no à distância também, muitas vezes, nós questionamos entre nós, professores, olha, cada um pensa isoladamente na sua disciplina. Então, você dá língua portuguesa, a Ângela dá matemática, eu dou ciências, cada uma de nós pensa apenas na nossa disciplina e começa a passar as tarefas para as crianças, para os jovens e para os adultos, como se só existisse língua portuguesa, matemática e ciências. Então, eu vejo que, de repente, eu encontro amigas que dizem assim, olha, a minha neta precisou ficar 6 horas para dar conta de uma lição de casa. Sim, isso eu tenho ouvido de bastante gente. Impossível, impossível. O
caminho não é esse, com certeza não é esse. A Ângela vai poder dizer o quanto mais, não é, nós podemos, nesse momento, trabalhar com as crianças que não sejam apenas os conteúdos e as questões cognitivas, não é? Qual será o mundo deles no futuro? Qual será o nosso mundo no futuro? Será que nós não temos também que discutir isso com eles? Será que nós não temos que acalmá-los, não é, Ângela? Será que nós não temos que deixá-los felizes com eles mesmos, não é? Estimulando a criatividade, estimulando uma harmonia, não é? Coisas que nós não víamos antes. Na minha janela, por exemplo, está vindo passarinho. Você acredita, Arminda? Eles não vinham antes e agora estão vindo passarinhos. Então, por que não? Não é? Como é que eu não vou apreciar isso? Não incluir isso no processo, né? Sim, com certeza, porque não é só o cognitivo, não é? As emoções, elas caminham juntas, não é? Tá certo. Elizabeth, a gente vai ter oportunidade ainda de voltar aqui nesse fórum, porque já estão pintando perguntas aqui. Eu queria agora falar com a Ângela Kutroff, agradecer mais uma vez a sua presença, que é neuropsicopedagoga, dá consultoria, enfim, está acompanhando de perto aí, porque já faz parte da sua agenda acompanhar escolas e crianças e adolescentes. E eu queria que você falasse bastante dessa questão da família, né, do ambiente escolar que se tornou a sala de aula, com um pai e uma mãe que às vezes também estão em home office, ou seja, o ambiente familiar se tornou o escritório de trabalho e se tornou a sala de aula. Como é que você está acompanhando os seus alunos que você já assistia e os pais também? Obrigada. Boa tarde a todos. Eu me sinto sumamente honrada de estar aqui nesse momento e espero contribuir com a minha fala para que possa as pessoas repensarem em algumas questões que nós estamos passando nesse momento. O psicopedagogo, ele tem uma visão subjetiva, né? Então, a nossa visão é avaliar quais são os elementos que contribuem, que dificultam o processo de aprendizado. Nesse momento, a avaliação está sendo em como nós estamos repensando tudo isso que está acontecendo. Eu acho que a escola está vivendo um novo projeto de escola, as famílias um novo projeto de família. Eu acho que é um momento de muita calma, de nós termos muita tranquilidade, confiar nas escolas que vocês escolheram para os seus filhos, dar tempo para que eles possam se organizar. Os pais estão precisando reviver esse arranjo todo novo que tem nas famílias. As crianças estão agitadas, as crianças estão com outra rotina diferente da que elas tinham, os pais também. Então, eu penso assim, eu consegui, para poder elencar tudo isso, pensar a família e a rotina, e a escola focada a fazer essa reconstrução. Vejam bem, as escolas, elas, de modo geral, não pararam todas no mesmo tempo. Umas já saíram galopantemente fazendo todo o processo, outras resolveram dar férias, então isso já criou um desarranjo. Mas nós vamos ter tranquilidade, porque isso tudo vai ser alinhado. Nós temos que confiar que as escolas têm equipes pedagógicas, não estão sozinhas, tem várias pessoas competentes pensando nessa reestrutura. E, nesse momento, a família tem que estar preocupada, na minha visão, com a saúde emocional das crianças, né? E dos jovens também, dos né? jovens, quando a gente fala crianças, jovens, adolescentes, os próprios pais em si, né? Porque a mudança é drástica. Os pais têm mães trabalhando em casa, então eu estou fazendo alguns atendimentos online, então eu tenho a oportunidade de vivenciar isso com muita propriedade, entrando em alguns lares onde eu vejo uma criança que a mãe estruturou essa criança para receber o atendimento, tem o copinho d'água, tem o lápis, tem o papel, o espaço está ali silencioso, a criança tem um preparo todo, a conexão está boa. Em outras, eu ligo, o cachorro sobe em cima da mesa enquanto a criança está escrevendo. Então, assim, esses pais têm barulho, o irmãozinho chora, a mãe necessita falar com a profissional. Então, eu até incorporei
Antes de fazer os meus atendimentos, eu atendo os pais durante 15 minutos para colher as informações de como está essa nova rotina, esse novo arranjo de vida e quais são os sintomas mais significativos para eu poder contribuir nos meus atendimentos, né? As escolas, pelo que eu estou vendo, estão sendo espetaculares, tá? Cada uma dentro da sua capacidade, com seus professores, com seus arranjos. Eu vejo, por exemplo, eu vi aula online onde uma professora levou um peixe vivo, mostrou todo aquele arranjo, a criança, eu mesma fiquei lisonjeada com a aula da professora, a criança ali viveu, assim, uma professora sendo quase uma atriz, né? Fazendo todo esse trabalho para poder se comunicar com as crianças. Existem outras crianças que têm mais dificuldade, é normal, inclusive são crianças que às vezes já têm, por vez, uma dificuldade escolar, já precisa de um atendimento diferenciado. Então, eu penso assim, os pais, eles não podem ser professores. As crianças estão sem autonomia. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos que primeiro nos preocupar em construir uma autonomia para a criança, tem que ser explicado para ela esse novo momento que ela está vivendo, mas eu também traço um viés com um panorama muito bonito, sabe, Arlinda? Eu acho assim, eles estão aprendendo cidadania, eles estão aprendendo, estão tendo ganhos dessa relação de afeto com os pais, que era uma coisa que muitas dessas crianças nunca viveram semanas, dias junto com os pais, porque a família pós-moderna, hoje em dia, a maioria das mulheres trabalham fora. Então, eu penso que tem os ganhos também. Agora, se organizar uma rotina, a criança vai ficar calma. Então, começa como? Que rotina que nós vamos construir? O nosso maior problema é a saúde. Nós estamos preocupados com a doença. O problema é o corona. Então, nós temos que preservar o quê? A primeira preocupação de uma família tem que ser com a doença, com a higiene, construindo uma rotina. Essas crianças precisam tomar sol. Não estou falando numa área de lazer gloriosa, mas sim na janela. Toda casa tem uma janela. Vamos ficar meia horinha na janela, que vai nos dar vitamina C, vai contribuir para a criança ficar um pouquinho mais feliz, alegre. Atividades físicas, os pais mesmos podem fazer atividade física com as crianças, pular corda, faz uma amarelinha no chão, tem tantas outras, cozinhar junto. Eu acho que é um momento onde as famílias estão podendo viver amorosamente. E isso é uma coisa muito bonita, na minha visão. Ângela, antes de passar, já está chegando bastante pergunta aqui, tem muitos pais nos assistindo. Então, você falou um pouco sobre a rotina, estabelecer uma rotina. Assim, 2 ou 3 itens básicos de organizar essa rotina para fazer a lição, enfim, para ter a aula, que às vezes fica disponível lá em alguma plataforma. 2 ou 3 dicas que sejam importantes e que você tenha percebido que estão fazendo falta nessa agenda. Pois bem, o que eu percebo é o seguinte: o que é mais importante nesse momento é a criança ter uma alimentação regrada e um horário de sono regrado. Não é porque está sem ir à escola, sem ter essa rotina que já era antes estabelecida. Eu acho que a criança tem que ter uma alimentação regrada, os pais têm que estar atentos a isso, a higiene e horário de sono. Por exemplo, nos adolescentes, sabemos, e nas crianças também, sabemos dessa era tecnológica, onde eles estão extremamente focados aos jogos eletrônicos, né? E o que acontece? Coloca a criança nos jogos eletrônicos, ela fica quieta. Então, e a mãe consegue fazer todas suas tarefas, as né? tarefas da casa, né? Então, eu penso assim, vamos limitar, não deixar esses adolescentes, porque existem jogos onde eles se encontram virtualmente, e isso não é tão significativo, é bom, mas não precisa ser nos jogos, pode ser numa conversa de outra maneira, né? Então, eu penso que
essa dosagem dos jogos eletrônicos, não deixar os adolescentes trocarem o dia pela noite. Alguns estão indo dormir 2, 3 horas da manhã, acordando. Isso num retorno, a criança vai ter muito perda, ela fica com baixa energia, e nós precisamos entender que se a criança tiver uma alimentação saudável, ela vai estar preservando a imunidade dela, que eu acho que é o mais importante nesse momento para todos. Tá, tem uma observação? Claro, por favor, comigo, pego. Eu queria fazer, na realidade, queria fazer 2 observações. Uma, quando a gente fala que nós estamos diante de uma situação emergencial, não é? E que nós não sabemos o que fazer, é bom a gente lembrar que as licenciaturas, que são os cursos de formação de professores, eles, muito de leve, falam da questão do uso das tecnologias na educação. Então, você tem, na formação inicial desse professor, uma defasagem, e depois você não tem a continuidade dessa formação quando ele está em serviço. Não é? Isso é uma deficiência grave. Isso é uma deficiência apesar muito da grave. tecnologia estar na BNCC, né? Perfeitamente. BNCC é a Base Nacional Comum Curricular. Isso. Mas eu penso que tem uma outra questão, que quando nós estamos discutindo todas essas questões aqui, eu acho que a gente tem que lembrar que o Brasil é um país de extremas desigualdades sociais, certo? E por ser um país de extremas desigualdades sociais, nós vamos encontrar na educação básica e também no ensino superior, não é? Os alunos na educação básica estão majoritariamente na rede pública. Na rede pública. Eu fico pensando, até muito pouco tempo atrás, nós desenvolvemos um projeto de pesquisa na universidade com professores, foi um projeto que os professores poderiam se inscrever voluntariamente, foi extremamente positivo, e aqui da região metropolitana, dos 9 municípios, 5 aderiram a esse projeto de pesquisa. Um dos municípios, havia uma legislação proibindo o uso do celular em sala de aula, em sala de aula. Uma lei. Certo. Eu falei, mas vocês não vão lá bater no vereador? Certo? Vão lá bater na porta dos vereadores, né? Porque isso é inconcebível, né? Só que a gente tem, quando a gente olha essa desigualdade social, que é o que nós estamos vivenciando também, no caso agora da pandemia, não tem janela. Não tem janela, não tem sol que entre. Certo? Não tem internet, não tem smartphone, não tem. E como é que nós vamos fazer se a maioria dos nossos alunos estão na rede pública de educação e tem escola que não tem internet, a escola não tem internet. Não é a casa do aluno, é a escola que não tem internet. Como é que nós vamos vencer isso? É extremamente desigual você também adotar programas, porque isso não são políticas, programas que eventualmente tentem vencer a ausência do ensino presencial também, não é? Tem uma das perguntas que fala justamente isso. Dá licença. Eu ia colocar isso, porque uma das perguntas fala, e o aluno que não tem isso. Wi-Fi, não tem computador, não tem um smartphone potente? Então, nós vamos acentuar as desigualdades. Quem disse que o ano letivo precisa seguir o ano civil? Por que o nosso ano letivo de 2020 não pode avançar para 2021? Por quê? Para que dê tempo desse sistema se ajustar. Sim, então, eu vou ver por que nós não oferecemos, várias cidades já têm isso no Brasil, por que nós não oferecemos e não estabelecemos parcerias para que todos os moradores da cidade tenham acesso à internet? Por que não? Acesso público. Acesso público para todos, não é? A Elizabeth está colocando pimenta na discussão aí. Pimenta na discussão. É que a minha veia, eu trabalho com políticas públicas de educação. Ótimo, certo? É ótimo colocar isso, é muito bom. Eu penso assim, nós sabemos que o Brasil é um país de desigualdade, né? E nós estamos sempre tentando fazer com que na área da educação isso seja cada vez mais mitigado, né? Olhado e cuidado, né? Por exemplo, hoje eu recebi uma informação que no Espírito Santo, na rede pública, as pessoas que estavam com dificuldade de conseguir a internet, um membro fez
fez uma demanda lá na cidade e ele pediu para cada um que pudesse adotar um internauta, ajudando com um computador, ajudando com um elemento, ajudando... Agora, assim... Quando a gente fala das plataformas, porque o governo parece que está colocando plataforma na rede pública toda, né? Essa plataforma, ela tem a aula que é dada massificada, mas o professor da escola, na maioria das escolas públicas, ele está disponível para tirar uma dúvida, para ele ajudar. Então, esse professor também pode ir até o aluno nesse momento, né? Eu acho que nós temos que pensar, nós precisamos de soluções, né? Eu acho que é um momento de soluções. E nós temos que pensar de maneira positiva. Não adianta a gente entrar com pré-julgamentos. Nós temos que, nesse momento, ver o que pode diminuir a perda para essas crianças. Está tendo, mesmo na rede particular, eu tenho crianças da rede pública e da rede particular, muita dificuldade, muita dificuldade. As mães têm grupos de mães, umas colocam que ela conseguiu fazer tudo com o aluno, a outra mãe só liga com uma frustração imensa, porque ela não conseguiu com o filho dela, ela falou, eu bati, eu gritei, eu nunca fiz isso com meu filho. Então, não é uma questão de rede particular e rede pública. Eu acho que, nesse momento, nós temos que nos humanizar e todos procurarem uma solução. É hora de reinventar. Todos nós vamos ser autores. O que eu estou falando agora, eu não sei se vai ter validade amanhã. Eu estou sendo autora da construção do meu pensamento. Agora, veja bem, nós não somos todos iguais, né? Então, todos nós temos uma construção interna. Cada um recebe a informação de uma maneira, né? Alguns filtram coisas boas, outros filtram coisas ruins. Então, eu acho que é muito importante nós estarmos todos unidos, tentando, primeira coisa, ter saúde emocional para que esses lares estejam estabilizados. As escolas, dá um tempo para essas escolas. As escolas vão achar uma solução. Por exemplo, eu já soube que algumas escolas mandaram avaliação para as crianças. As mães entraram em pânico. Ai, como? Meu filho pode ter estudado muito e o outro que não estudou tem uma nota igual ou melhor. A escola vai achar um caminho, ela vai ver se a criança participou das aulas, se foi ela que fez essa avaliação ou se é o pai que está fazendo. Eu acho que é o momento agora da escola trazer a família, pedir para essa família informações do que está acontecendo lá, porque se a escola filtra isso, ela vai conseguir se estruturar um pouco melhor. Ela vai poder avaliar melhor o que deve ser remanejado, o que nós podemos fazer para melhorar cada vez mais. A gente já está com 35 minutos de fala. Eu não falei para vocês que o tempo ia voar. Eu só quero dizer para os internautas que estão mandando muitas perguntas, a gente vai tentar responder aqui uma ou duas pelo menos, mas que vocês fiquem absolutamente tranquilos que, assim como foi do outro evento que nós já fizemos também por live, não deu tempo de responder tudo, mas no caderno de domingo, isso aconteceu lá e vai acontecer de novo, no caderno de domingo eu vou recolher todas essas perguntas, 100% das perguntas, vou encaminhar para quem estiver aqui com a gente. Eu estou vendo que algumas até nem são com estas convidadas aqui, são diretamente com as redes públicas, mas as perguntas estarão com todas as respostas no domingo que vem no caderno. Eu vou encerrar, eu vou pedir para você responder uma que me pareceu uma pergunta muito boa aqui, que eu acho que vai responder para bastante gente, aí você dá a sua fala final e depois a Elizabeth dá a sua fala final também. É uma pergunta da Paula Carvalho, ela é de Praia Grande, e ela diz o seguinte: eu não sou capaz de alfabetizar e tenho medo de traumatizar, levar minha filha a achar que não aprende, por exemplo. Tem um pouco a ver com o que você falou, e você também já tinha falado, que os pais estão se vendo na posição de ajudar a fazer lição. Quer dizer, era uma tarefa que talvez fosse presencial, né? Mas que ele está ali com aquela demanda, ele tem que fazer a lição de casa e ele recorre ao pai. Então, a Paula Carvalho diz que eu não sou capaz de alfabetizar e tenho medo de traumatizar, levar a minha filha a achar que não aprende, por exemplo. Chama Paula Carvalho. Paula Carvalho. É o seguinte, a minha visão é que você é mãe,
você não é professora, então você não tem essa responsabilidade de alfabetizar o seu filho. Então, antes de mais nada, eu peço que você tenha uma relação amorosa com esta criança que está tendo dificuldade de alfabetização. Nesse momento da vida desta criança, ser alfabetizada não é o mais importante. Eu acho que a alfabetização é uma coisa muito séria para poder ser conturbada para ser tratada nesse momento. E é o que nem eu falei, nós estamos falando de vidas, nós estamos falando de saúde emocional. Não tenha pressa, a sua filha tem a vida inteira para ser alfabetizada, com competência, e você vai se sentir muito feliz e ela também, se isso ocorrer de maneira natural. Perfeito. Elizabeth, passo a palavra final aí para você. Aí a gente vai ter um breve intervalinho aí de 30, 40 segundos e passamos para o segundo painel, segundo e último painel, tá bom? Não saiam daí, fiquem com a gente. Bem, eu queria reforçar a questão que eu falei das desigualdades sociais do país, porque eu entendo que essas desigualdades é uma questão real e eu não posso escapar a essa realidade, não é? Que é uma questão que se vence com políticas públicas. Mesmo na área da educação, com relação, por exemplo, ao uso das tecnologias, nós já tivemos políticas importantes, não é? Recentemente, o governo federal, por exemplo, acabou com a questão da TV Escola. E a TV Escola, junto com a Fundação Roquete Pinto, uma referência, né? Cumpria um papel importantíssimo. Então, é preciso também que nós tenhamos coragem para denunciar determinadas questões. Como a Ângela coloca, que eu acho extremamente pertinente, não é? Paulo Freire, que eu gostaria de citar muito aqui, ele fala, olha, quem denuncia, anuncia. Certo, é isso, mas eu não posso me omitir, não é? Eu tenho que denunciar, sim, e anunciar aquilo que pode ser feito, não é? Políticas sérias, além de toda essa desigualdade social, nós vivemos um momento de intranquilidade política nesse país, ou não? É óbvio que sim, não é? Eu queria complementar, se você me permite, Arminda, dizer o seguinte, olha, a educação à distância não é para todos, não é. É preciso, ela exige autonomia, ela exige disciplina, ela exige organização de tempo, ela exige competências. Ela é para todas, para todos, desde que? Desde que, perfeitamente, certo. Ela exige domínio da leitura, da compreensão, da análise, da síntese. Então, são especificidades, como eu comecei a dizer lá na frente, não é? Como é que a gente resolve de repente, não é? Como diz a Ângela, bom, mas nós não podemos ficar parados. Com certeza, nós temos que avançar. Eu imagino que nesse momento que nós estamos vivendo, não é? Que talvez a gente tenha que, efetivamente, viver um outro mundo que não é esse mundo que nós vivíamos até então. Não é? Será um mundo novo, com certeza. E eu penso que esse vai ser um momento privilegiadíssimo para que as escolas se reinventem, certo? Para que elas possam olhar para dentro delas, não para fora, não é? Para dentro delas. O que é possível fazer, não é? E ainda que nós não tenhamos políticas que efetivamente valorizem, especialmente a educação pública nesse país, eu diria que é possível que cada escola se reinvente e que cada professor, como nós vamos ver aqui, possa fazer a diferença, não é? O que nós não podemos é perder a esperança, não é? É para isso que nós estamos fazendo educação, não é? E que nós façamos a nossa parte, não é? Com tranquilidade, não é? Acho que é isso. Perfeito. Quero Obrigada. parabenizar mais uma vez a todos os professores que estão envolvidos nisso, agradecer muitíssimo o seu convite, agradecer, Ângela, sua também companhia, certo, né? Obrigada, Elizabeth. Muito obrigada, pela sua contribuição. Ângela, quer complementar rapidamente? Eu gostaria de completar da seguinte maneira. A questão do tempo que você citou, eu acho isso muito importante. Por exemplo, nós não podemos esquecer que tem mães que têm 3 filhos,
2 filhos. Um computador. Aí, o que acontece? Bem lembrado. O que aconteceu? Alguns casos, isso é para confortar os pais que estão em casa e nos escutando, eu acho muito importante saber que, por exemplo, o pai tem 2 filhos, a mãe teve que já trazer um computador do trabalho para pôr em casa para ela usar. Aí precisa de mais 2. Aí ele, por sorte, ele foi lá no serviço dele, um amigo gentilmente que não está trabalhando cedeu, se adequou, foi se organizando, né? Por exemplo, tem pais que trabalham, estão na linha de frente, estão saindo cedo para ir trabalhar. Então eles falam, eu acordo 5h30 da manhã para fazer lição com meu filho, e o outro eu tenho que fazer na hora do almoço. Quer dizer, eu estou sem vida, eu estou me sacrificando. Eu acho que o tempo, essas famílias, essas crianças, nós temos que entender que não pode ser tudo padronizado nesse momento. Nós temos que ter um olhar para as diferenças de quem precisa, e esses casos serem avaliados e acolhidos de uma maneira diferenciada. Não sei até que ponto o corona foi bom para nós termos esse olhar mais profundo, né? Agora, o que eu penso, que nós estamos todos recolhidos, né? Temos que pensar também no pós-pandemia, né? Essas crianças estão vivendo coisas totalmente diferentes, né? Tá certo que eles têm muita plasticidade cerebral, muita facilidade de se adaptar, até porque estão no convívio com os familiares e isso favorece muito. Mas, assim, essas escolas, além de tudo isso que elas estão fazendo, elas vão ter que receber essas crianças no pós-pandemia. Como essas crianças vão vir? Peço às escolas que tenham um olhar para essas famílias, que façam um diagnóstico dessas crianças. O que nós vamos viver? Como que vai ser? Eles vão usar máscara? Não vão usar máscara? Eles vão trocar as máscaras? Como que vai ser tudo isso? Vai ter alguém para ver se tem alguma criança febril? Como vai ser? Temos que pensar também que algumas famílias viveram lutos. Essas crianças estão vivendo também alguns lutos na vida delas, né? Ou seja, um contexto totalmente diferenciado, esse acolhimento, esse olhar pós-pandemia vai ser um trabalho muito longo para as escolas, né? Então, vamos aí todo mundo ter muita calma, paciência, muita tranquilidade. A escola é importantíssima na vida das crianças, mas mais importante nesse momento é a saúde, é esse cuidado com a imunidade de todas essas crianças e a saúde emocional de todos. Porque se nós estivermos todos emocionalmente equilibrados, nós vamos todos pensar melhor. E se nós pensarmos melhor, nós vamos ter milhões de autores podendo construir tudo novo com muita propriedade. Eu penso assim. Tá bem. Elizabeth, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Ângela, muito obrigada pela sua contribuição. Também. Tem muitas perguntas aqui. Eu repito, elas vão estar todas respondidas o que for pergunta, porque tem algumas que são observações, vão estar respondidas no caderno que sai domingo que vem. E você não sai daí, a gente vai ter um intervalo de 30 segundos para vir o segundo e último bloco, que aí serão as boas práticas. O que algumas escolas públicas aqui da Baixada estão fazendo neste momento de pandemia. Obrigada. A região em pauta, a tribuna. Oferecimento Ecovias. A vida passa por aqui. Grupo Mendes. Juntos pelo desenvolvimento da região. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. E Só Bloco, nossa tradição é inovar.